Caso você queira ver um módulo lunar que pousou homens na Lua, terá que visitar museus. Quando digo ver, quero dizer olhar para uma máquina que fez algo sem precedente na história, mas que não funciona. Talvez nunca funcionou. Ninguém nessa Terra, além de supostamente uma dúzia de astronautas, viu ou poderá ver um magnífico módulo lunar em funcionamento. Essa geringonça permanece morta desde a sua criação. O módulo de comando da Apollo 11 está atualmente exibido no Museu Smithsonian, em Washington. As exposições públicas contam a narrativa de uma espaçonave, um módulo de comando, que retornou de viagens espaciais muito acima da baixa órbita da Terra, em velocidades incrivelmente altas e reentradas extremamente quentes. A parte inferior desse módulo foi queimada até a liga de metal e praticamente nenhum remanescente do escudo térmico permaneceu. Tem de ter muita fé para acreditar que, apesar de todo o escudo térmico ter sido derretido na reentrada, os astronautas permaneceram seguros dentro do módulo. Sem um escudo térmico posicionado em um ângulo exato, o calor extremo da reentrada derreteria o fundo de metal do módulo, destruindo ele em pedaços. Foi isso que aconteceu com o ônibus espacial Columbia em 2003, matando todos os tripulantes. Mas claro, apesar de todas as probabilidades contrárias, as missões Apollo foram um sucesso. O primeiro passo no pouso do módulo lunar é a fase de frenagem. O módulo lunar tinha uma velocidade horizontal inicial de quase 6.000 km/h em relação à Lua. Próximo da superfície lunar, a maior parte dessa velocidade tinha que ser perdida, caso contrário, o módulo se espatifaria ao tocar no solo. Então, como nos é dito que essa velocidade altíssima foi drasticamente reduzida? Durante a fase inicial, o módulo lunar foi orientado horizontalmente, pois teve que usar um impulso de seu motor para combater a velocidade horizontal e diminuí-la. Literalmente, o módulo lunar teve que se inclinar na horizontal para frenar e perder velocidade. Podemos até visualizar essa manobra nos desenhos da NASA que planejavam o pouso. Porém, à medida que o módulo perdia sua velocidade horizontal, a força centrífuga diminuía. A gravidade da Lua tendia a atrair cada vez mais o módulo, aumentando sua velocidade vertical. Durante o pouso, o módulo lunar era muito mais rápido na horizontal do que na vertical. Assim, nessa fase, concentrou um impulso de seu motor para diminuir a velocidade horizontal. Após essa fase, o módulo começou a se voltar para uma orientação vertical para combater a atração lunar antes que a velocidade vertical se tornasse muito alta. Lembre-se que essas manobras tinham que ser realizadas manualmente e em tempo real. Se
Se o módulo chegasse perto da superfície com uma velocidade vertical muito grande, certamente espatifaria na superfície lunar, e não haveria como se recuperar de tal situação. Por outro lado, se o módulo chegasse perto da superfície com uma velocidade horizontal muito alta, também estaria condenado. O pouso do módulo lunar exigia um controle muito preciso, além do que qualquer astronauta conseguiria. Nenhum erro poderia ser tolerado durante a descida. O pouso do módulo lunar na Lua está longe de ser simples e trivial. É muito mais difícil do que as pessoas pensam. Eu diria que, na verdade, é uma missão impossível. Especialmente com a tecnologia da década de 60. O módulo lunar tinha um poderoso motor de descida. Esse motor foi projetado para que pudesse variar a sua própria propulsão. Essa era uma necessidade. A propulsão do módulo tinha que ser ajustada durante a descida na Lua. No momento em que o módulo estivesse logo acima da superfície lunar, a propulsão teria que reduzir para cerca de 1/3 da sua potência máxima. O motor do módulo era acoplado a um sistema de gimbal que direcionava a propulsão. Esse gimbal tinha como objetivo manter o módulo equilibrado. Enquanto o módulo descia na Lua, combustível era queimado. Ou seja, o módulo perdia massa, e isso fazia com que o centro de massa do foguete, portanto o seu equilíbrio, fosse constantemente alterado. Para manter o equilíbrio, era necessário que o próprio motor do módulo pudesse se mover para evitar desalinhamento por torque. Um pequeno desequilíbrio iria literalmente girar o módulo e isso seria fatal. O módulo lunar foi equipado com grupos de 4 propulsores laterais. Esses pequenos jatos controlados manualmente eram responsáveis para corrigir e ajustar a trajetória do módulo. Cada grupo de jatos tinham 2 propulsores verticais opostos um ao outro e 2 propulsores horizontais. Ao contrário do motor de descida, esses propulsores não podiam variar a sua intensidade de propulsão. Ou eles estavam totalmente ligados ou totalmente desligados. O estágio de subida do módulo também tinha o seu próprio motor, com um tanque oxidante e um tanque de combustível. Ao contrário do motor de descida, o motor de subida era fixo. À medida que esses 2 tanques esvaziavam-se, o centro de massa deslocava-se progressivamente em direção ao tanque de combustível, que era mais pesado. Como o motor de subida era fixo e não podia compensar a mudança do centro de massa, um torque em direção ao tanque de combustível era gerado na subida. A única maneira de equilibrar o foguete e compensar esse desalinhamento era através dos propulsores laterais. Os propulsores laterais não poderiam gerar um contratorque equivalente para equilibrar o foguete com rajadas de propulsão em uma única direção. Ou seja, à medida que o estágio de subida se distanciava da superfície da Lua, o seu centro de massa era cada vez mais deslocado, e o foguete teria que percorrer uma trajetória de zigue-zague, com o acionamento dos propulsores laterais para a esquerda e para a direita.
eles eram acionados para impedir o rodopio do módulo. Se o torque de desalinhamento se tornasse mais forte do que o contratorque que os propulsores laterais seriam capazes de aplicar, o módulo lunar não completaria a sua subida e, inevitavelmente, cairia na superfície da Lua. Na Apollo 17, essa trajetória errática durou pouco mais de 7 minutos e foi mostrada pela gravação da transmissão de TV, onde é possível ver o movimento de zigue-zague do estágio de subida. O computador de bordo da Apollo, com seus míseros 32 KB de RAM, não tinha a mínima capacidade de realizar essa coordenação de movimentos em tempo real. Na verdade, tanto no pouso na Lua quanto na subida, a navegação do módulo era, em grande parte, manual, e exigiria uma coordenação, habilidade e precisão que não poderia ser alcançada pelos astronautas e suas simulações simplórias sob a gravidade e atmosfera da Terra. Mesmo aqui na Terra, que conhecemos bem, protótipos do módulo lunar sofreram uma série de acidentes, sendo alguns quase fatais, e há pouco tempo antes do lançamento da Apollo 11. Até o final do projeto Apollo, em 72, acidentes nos treinamentos com os simuladores do módulo lunar continuavam a acontecer. Nesse cenário, a capacidade dos astronautas pilotarem o módulo na Lua é perfeitamente questionável. Quero dizer, enquanto homens estavam pisando na Lua e voltando para suas casas com 100% de sucesso, os motores dos protótipos do módulo lunar estavam explodindo em simulações aqui na Terra. Em outras palavras, seria uma missão impossível pousar essa geringonça na Lua. E pior, na primeira tentativa. Hoje, o módulo lunar só existe em museus. Esse é o fim de uma máquina de ficção científica que ninguém jamais viu funcionar no mundo real. O módulo lunar pousando na Lua só existe na fantasia da imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da Farsa da Ida à Lua. Esse vídeo foi completamente baseado no meu livro da farsa, um livro com mais de 300 páginas, mais de 100 figuras e que está disponível para venda. Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição. Agradeço a todos que confiam no meu trabalho, compraram o livro e que estão aguardando a impressão. Quem comprar o livro agora pelo Catarse terá o seu nome incluído nesse material que eu considero histórico. É o material mais robusto e completo sobre o assunto da farsa da Ida à Lua, escrito em língua portuguesa. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, um forte abraço e até mais.